Logo no primeiro capítulo de One Piece, Shanks sacrifica o seu braço e dá ao Luffy o seu chapéu de palha. Isso é para inspirar o Luffy a se tornar o rei dos piratas. Ao mesmo tempo, o Luffy implora para o Shanks para deixá-lo se juntar aos piratas do Ruivo. Mas Shanks se recusa, para que o Luffy possa criar a sua própria tripulação 10 anos depois, quando ele já tiver 17 anos, o que dá início à história que conhecemos hoje. Mas isso nos faz pensar. O que teria acontecido se o Shanks realmente tivesse deixado o Luffy entrar para sua tripulação? E se ao invés de criar uns chapéus de palha, o Luffy tivesse se tornado um dos tripulantes do Shanks? Nossa história começa logo no início de One Piece, quando o Luffy encontra Shanks pela primeira vez. Luffy e Shanks são exatamente as mesmas pessoas da história principal. A única coisa que precisa mudar é que o Luffy realmente se junta à tripulação, e ele fez isso antes dos piratas deixarem a sua aldeia. Então, por que o Shanks não permite que o Luffy entre? Na verdade, ele não nos dá apenas uma, mas sim 3 razões. Porque o Luffy não sabe nadar, porque é muito jovem e porque a vida de pirata é muito perigosa. Mas eu não acho que nenhum desses seja o verdadeiro motivo. O próprio Shanks foi encontrado pelo Gold Roger quando era bebê. Então o Shanks fazia parte de uma das tripulações piratas mais perigosas enquanto ele tinha a idade do Luffy. E não parece que ele se arrependeu em nenhum único momento disso. E sim, o Luffy não sabe nadar. Mas o mesmo vale para qualquer usuário de Akuma no Mi. O resto da tripulação do Shanks também é muito a favor de que o Luffy se junte a eles. Então, qual é o verdadeiro motivo do Shanks não deixar o Luffy entrar? Uma possibilidade é que o Shanks literalmente não pode pegar o Luffy porque ele não sabe nadar. Um fato interessante sobre a tripulação do Shanks é que nenhum dos seus membros tem uma Akuma no Mi, até onde se sabe. E talvez o Shanks conheça um lugar onde você só pode ir nadando. E portanto é muito difícil para ele ter tripulantes que não sabem nadar. Pode ser também que o Shanks queria que o Luffy crescesse e se desenvolvesse sem a ajuda dele. Eu particularmente acredito que o Shanks queria que o Luffy se tornasse o rei dos piratas desde o início. Ou talvez o Oda, o autor de One Piece, simplesmente fez isso porque ele não seria capaz de escrever a sua história como é hoje se o Luffy simplesmente fosse um dos piratas do Shanks. Eu tenho certeza que teremos uma resposta para isso em um futuro próximo. Mas vamos supor que depois que o Luffy come a sua Akuma no Mi, Shanks muda de ideia. Se o Luffy é aquele que se tornará o rei dos piratas e mudará o mundo, ele imaginou que a maneira mais segura do Luffy chegar até lá seria ele mesmo o protegendo e o treinando. Luffy, é claro, está extremamente empolgado com isso. Ele é agora oficialmente um dos piratas do Ruivo. E daqui em diante, o fluxo da história começa a mudar drasticamente. Um incidente dos bandidos da montanha no bar ainda aconteceria. Luffy ainda estaria furioso pelo Shanks não lutar, mas Ben Beckman diz que ele irá entender um dia. Coloca Luffy nos seus ombros e deixam a ilha. Isso significa que o Luffy nunca é sequestrado pelos bandidos da montanha, e como resultado, Shanks nunca perdeu o seu braço. Como você provavelmente sabe, Shanks realmente sacrificou seu braço mais forte. Ele usava ele para segurar a sua espada Griffon. No enredo principal, antes de deixar o Rei dos Mares mordê-lo e inspirar o Luffy, Shanks foi capaz de lutar no mesmo nível que Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Então, se o Luffy se juntasse à tripulação do Shanks, o Shanks realmente manteria suas lendárias habilidades de luta com as espadas. E isso pode parecer uma grande mudança, mas não é nada comparado com as próximas. Porque nessa versão da história, o Luffy nunca encontra a Dandan, nem o Ace e nem o Sabo. Eiichiro Oda disse uma vez que o Garp só levou o Luffy para Dandan depois que ele comeu a sua Akuma no Mi e depois que o Shanks e a sua tripulação já tinham partido. Então nesse ponto, o Luffy só conheceu o Ace pelas histórias do seu avô e ele só vai ficar sabendo do Sabo anos depois ao se deparar com um exército revolucionário. Os 3 nunca se tornaram irmãos, mas Ace ainda se junta aos piratas do Barba Branca. E como o Shanks nunca salvou a vida do Luffy do Rei dos Mares, o Luffy não se inspirou a se tornar o Rei dos Piratas. Seu novo sonho é se tornar o pirata mais forte dessa tripulação, e ele quer que o Shanks seja o Rei dos Piratas. Nessa época, nós sabemos que o Barba Branca estava planejando fazer do Ace o seu sucessor, e isso também aconteceria com o Shanks. Ele também estaria planejando que o Luffy fosse o seu sucessor e, consequentemente, o Rei dos Piratas. Afinal, o Shanks sabia que o Luffy comeu uma Akuma no Mi única. Então, quando o Shanks e a sua tripulação estão navegando para longe da ilha natal do Luffy e comemorando a entrada do seu novo membro, de repente o Shanks fica sério. Ele navegou propositalmente para o Calm Beach, onde os gigantescos reis dos mares costumam atacar. O Luffy fica chocado ao ver aquelas criaturas gigantescas, e de repente um deles eleva o navio. Mas o Shanks já estava esperando por isso. Então nuvens escuras aparecem no céu, e Shanks, como o homem com um dos hakis do rei mais poderosos do mundo,
nocauteia o Rei dos Mares com uma única rajada de haki. As tábuas do navio começam a rachar sob a pressão, mas Shanks, assim como Rayleigh na Casa dos Leilões em Shabot, tem o controle perfeito sobre os seus hakis e não deixou com que os seus membros ou com que o Luffy fossem afetados. Agora, o Luffy olha o Shanks com outros olhos, tendo visto pela primeira vez com seus próprios olhos a extensão do seu poder. E isso é exatamente o que o Shanks esperava. Exatamente como na história principal, Luffy iria prometer se tornar forte um dia e superá-lo. E então ele dá ao Luffy o seu chapéu de palha que ele ganhou do Roger na mesma idade. Ou seja, ao invés do Luffy treinar com Ace e Sabo, agora ele vai crescer no navio do Shanks. E ainda existem muitas semelhanças entre essa nossa linha de tempo e a linha principal do Luffy. O Luffy tem um sonho muito parecido, que o leva a se tornar o mais forte. Ele ainda tem o chapéu de palha, e ele ainda tem uma vida de liberdade navegando pelo infinito oceano azul todos os dias. Ele ainda tem um forte senso de justiça e quer ajudar todas as pessoas. Mas a tripulação do Shanks não é qualquer tripulação. Algum tempo depois que o Luffy estava nessa tripulação, Shanks se torna conhecido como um dos 4 Yonkous. E ele tem uma das 4 tripulações mais fortes do mundo. Além disso, agora eles têm o Luffy, e como era de se esperar, isso muda drasticamente a forma como o Luffy se desenvolve em comparação com seu crescimento com Ace e Sabo. O Shanks o ensinaria sobre os hakis muito mais cedo, e rapidamente eles descobririam que o Luffy também tem potencial para usar o haki do rei, o que não deveria surpreender ninguém dessa tripulação. Shanks ensinaria o Luffy a lutar com uma espada, igual a ele. Afinal, isso passa de mestre para aluno. O Roger usava uma espada muito parecida com a do Shanks. E isso também seria um legado do Luffy. Eu não sei se os poderes dessa Akuma no Mi são ideais para usar lâminas, mas pelo menos ele carregaria ela na cintura. E a bordo do navio do Shanks, mesmo sendo um tripulante, o Luffy ainda teria o seu senso de liberdade e ainda seria exatamente quem ele é, sendo extremamente estúpido às vezes e extremamente inteligente nos combates. Sempre faminto, mas algumas coisas poderiam ser diferentes. Como por exemplo, o Luffy poderia começar a agir mais sério mais cedo, já que ele teria uma verdadeira figura paterna com Shanks, algo que ele nunca teve. Outro fato interessante seria o conhecimento do Luffy, já que ele estaria navegando com pessoas experientes que ensinariam tudo para ele sobre as raças, organização política, sobre a marinha e sobre os perigos do mundo. De forma que o Luffy não teria a oportunidade de desbravar e descobrir as coisas por conta própria. Tudo já seria ensinado para ele anteriormente. Vale lembrar que o Ben Beckman, um dos tripulantes do Shanks, é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E o Luffy cresceria do lado dele, provavelmente sendo instruído muitas vezes pelo Ben Beckman. E talvez o Luffy assumiria uma postura mais séria e calculista, graças à influência desses piratas. Outra coisa que poderia ser afetada graças a essa tripulação são as roupas que o Luffy usa, já que ele está sempre com o casual chinelinho, bermuda e camisa aberta. Talvez aqui ele usaria outro estilo de roupa, mais fechada e com mais proteções. É interessante que em uma tripulação onde todo mundo é forte e consegue controlar o haki, o Luffy poderia aprender um pouco com cada um deles no dia a dia e nas batalhas. Outro fato que infelizmente aconteceria é a destruição da ilha do Usopp, pois ele e o Zoro nunca encontrariam com o mentiroso e não o ajudariam. Assim, os piratas Kuro iam simplesmente fazer a festa. E se nessa versão da história o Usopp tivesse deixado seu filho para trás também, provavelmente o Usopp não teria sobrevivido. Mas podemos imaginar simplesmente que o Usopp também levou seu filho na tripulação, e quem sabe o Usopp cresceu junto com o seu pai, aprendendo desde cedo o haki e se tornando um amigo do Luffy. Assim, o Usopp e o Luffy seriam como o Shanks e o Bug no navio do Roger, sendo que o Usopp é o Bug e o Luffy é o Shanks. Isso seria épico. Agora, como imaginamos que ninguém na tripulação do Shanks tem uma Akuma no Mi, pode ser que o Luffy não se desenvolveria tanto quanto ele se desenvolveu, sendo dependente totalmente dos poderes da sua Akuma no Mi. Afinal, ele aprendeu o Gear Second e até o Gear Third sem nem sequer saber o que é Haki direito. Logo, se ele desenvolvesse o Haki, pode ser que os poderes da Akuma no Mi ficassem para trás. Ou será que não? O Luffy nunca teve ninguém com Akuma no Mi por perto. Nem Dandan, nem o Sabo, nem o Ace, nem o Garp. Mesmo assim, ele conseguiu se desenvolver. Ele conseguiu criar os seus punhos de pistola e todos os seus outros ataques completamente sozinho. Isso quer dizer que, além do conhecimento do Haki e todas as habilidades que ele aprenderia nessa tripulação, ele também criaria os próprios usos para sua Akuma no Mi. E para desbloquear completamente o verdadeiro potencial do Luffy, eles com certeza teriam várias batalhas, já que uma tripulação tão poderosa não entraria em batalhas pequenas ou contra adversários fracos. O Luffy sempre seria testado ao extremo, e no calor da batalha,
com certeza ele evoluiria rapidamente. Podemos esperar que o Luffy despertasse a sua Akuma no Mi muito mais cedo, afinal ele está no navio de um Yonkou. E Shanks passa a maior parte do seu tempo no Novo Mundo, onde ele tem os seus territórios e os seus inimigos. E sendo assim, o Luffy teria muito mais chances de praticar as suas habilidades com o Haki e com a Akuma no Mi muito mais cedo. Isso inclui batalhas contra os piratas da Big Mom, o Kaido e do Barba Branca, especialmente com o Barba Branca, pois provavelmente o Luffy faria uma espécie de amizade com o Ace, porque os dois têm o mesmo avô, o Garp cuidou dos dois, e eles vieram da mesma ilha. Agora eles são inimigos, mas eles seriam uma espécie de rivais. Uma vez que o Luffy despertasse a sua Akuma no Mi e se tornasse Nika, o deus do sol, Shanks poderia falar para ele sobre Launch Tale, e até algumas coisas que aconteceram relacionadas ao One Piece. Afinal, o Luffy não seria um concorrente tentando encontrar o One Piece, e sim, o Shanks gostaria que ele se tornasse o rei dos piratas. Dessa forma, o Shanks poderia dar várias dicas pelo caminho. E isso já nos traz para o momento em que o Luffy está agora na história. Trilhando esse caminho com seus próprios pés, o Luffy chegou até aqui. Mas com o Shanks, ele teria conseguido muito mais rápido. Quem sabe, alguns anos antes. Mas o que aconteceria com os outros Mugiwara? Eles não fariam parte do bando, eles teriam a sua própria tripulação. Afinal, nesse momento, o Luffy já se tornou um verdadeiro monstro extremamente poderoso, conhecido no mundo todo, e provavelmente com uma recompensa tão alta quanto é atualmente. Um dos mais poderosos tripulantes dos Piratas do Ruivo. Como você pode imaginar, sem o Luffy para salvá-los, muitos dos Chapéu de Palha seriam condenados. Alguns estariam presos ou até pior. O Luffy, nesse momento, é forte o suficiente para construir a sua própria tripulação, mas ainda quer estar na tripulação do Shanks e ainda quer fazer do Shanks o rei dos piratas. Para se ter ideia do impacto enorme que isso causa à história, o Luffy nunca conheceu o Kobe, ou seja, ele nunca salvou o Kobe da Álvida. E talvez o Kobe esteja no navio da Álvida até hoje. Ele nunca inspirou o Kobe, e assim, ele nunca enfrentou e nem saiu dessa tripulação. Ele foi forçado durante muitos anos a se tornar um pirata. E agora, seguindo a Álvida e consequentemente o Bug, pois eles se uniram, o Kobe não se tornou muito mais forte, e é apenas mais um dos lacaios dos dois. Como eles nunca entram em batalhas muito relevantes, nem enfrentam inimigos muito poderosos, o Kobe nunca despertou seus poderes e habilidades latentes, e também nunca foi treinado pelo Garp. Sendo assim, ele é só mais um personagem comum sem nenhuma habilidade surpreendente. Outro personagem que não vai ter muito sucesso é o Zoro. Afinal, na melhor das hipóteses, ele vai ficar preso, pois ninguém o salvou. Se pularmos para o Baratie, o Sanji estava lá como cozinheiro, até o dia que o seu pai fosse atrás dele e o obrigasse a casar com a Pudim. O Sanji seria eliminado na festa de casamento. Afinal, ele não teria treinamento para desviar da Jujuba do Katakuri, e ali se encerraria a vida do Sanji. Assim como o Zoro, na melhor das hipóteses, talvez o Sanji ficasse preso. Mas temos que pensar que provavelmente sem o Luffy, eles poderiam ser eliminados. Enquanto isso, Arlong está roubando e extorquindo Nami e a sua cidade, e ela até poderia se tornar uma excelente navegadora e uma excelente cartógrafa, mas tudo isso sendo forçada. Provavelmente ela sofreria muito nas mãos de Arlong e viveria como uma prisioneira. A mesma coisa aconteceria com o Chopper. Se ele nunca tivesse conhecido o Luffy e os outros, provavelmente ele estaria com a Doutora Kureha e estaria sobre o controle e o domínio de Wapol. Assim, ele nunca teria desenvolvido tanto as suas habilidades como ele desenvolveu com os Mugiwara. É possível que o Luffy, sendo um importante membro da tripulação, também eventualmente recrutasse alguém. Provavelmente, alguns dos Mugiwara poderiam ser até recrutados pelo Luffy. E como ele gosta das pessoas diferentonas, caso o Shanks algum dia passasse com seu navio na ilha de Drum, pode ser que o Chopper fosse recrutado para a tripulação. A Robin também ficaria com o Crocodile. E o Crocodile, com todos os seus poderosos aliados, além com o desenvolvimento constante da Robin, conseguiriam com sucesso dominar toda a Alabasta. A Vivi nunca conheceu e nunca foi salva pelos Mugiwara. Assim, eles foram completamente subjugados pelo poder do Crocodile. Nós não sabemos se o Shanks tem alguém na sua tripulação que é capaz de ler poneglyphs. A Robin seria uma excelente adição nesse bando, mas não sabemos se o Shanks permitiria que ela entrasse da mesma forma que o Luffy permitiu, ou seja, ela se convidou para entrar no navio. Em Water 7, o Franky ainda ficaria por lá. Ele é apenas um construtor delinquente de cuequinhas. E provavelmente a CP9 ou alguma outra organização do governo ia acabar descobrindo onde ele estava e o prendendo até finalmente conseguirem tirar dele as plantas da Pluton. Nessa linha de tempo não dá para afirmar que Gekko Moria seria derrotado.
Afinal, não era interessante para nenhum pirata enfrentá-lo. Ele era um Shichibukai, e ele tinha um grande poder de fogo à sua disposição. Além de ser completamente bizarro, a sua ilha era móvel. Um gigantesco navio mal assombrado. Sendo assim, pode ser que o Brook ficasse vagando sem a sua sombra por muito mais tempo. E sendo da tripulação do Shanks, é claro que o Luffy conheceria o Rayleigh, mas em uma situação completamente diferente. Provavelmente para revestir o navio do Shanks lá no arquipélago de Chabod, para que eles fossem para algum lugar submarino. O que muda drasticamente essa linha temporal é Marineford. Afinal, a Guerra dos Melhores é marcada pelo Luffy, e depois pela chegada do Shanks. Mas esse cenário ficaria muito diferente. Agora, o Luffy e o Ace não teriam se tornado irmãos, e o Luffy não iria atrás dele. Ele o conheceria só de longe. Mas o Ace ainda foi atrás do Barba Negra. Sendo assim, ele foi capturado e levado para sua eliminação. Nessa nossa linha de tempo, o Luffy acompanhou o Shanks e eles foram juntos parar o Kaido que estava indo a caminho de Marineford. Após parar o Kaido, eles foram para lá para terminar com a guerra. É interessante lembrar que não houve a invasão de Impel Down, ou seja, o Luffy não se enrolou na boa Hancock e não entrou em Impel Down fazendo toda aquela bagunça e desordem que ele fez. Isso também dificultaria os planos do Barba Negra, porque ele queria recrutar uma tripulação lá. E graças à bagunça que o Luffy estava fazendo, ele teve mais chances de conseguir recrutar sua tripulação. Então, provavelmente, para conseguir pegar os seus membros, o Barba Negra teria que fazer algo mais e teria que lutar mais. As coisas não seriam tão fáceis para ele. Mesmo assim, ele conseguiria fazer a mesma coisa e recrutar a mesma tripulação. E isso significa que Jinbe permaneceria preso, ou seja, ele nunca foi liberto. Existe um pequeno problema aqui. Se o Barba Negra chegou e disse para todos os prisioneiros se enfrentarem e os mais fortes iriam se juntar à sua tripulação, Jinbe poderia ver ali a oportunidade de ter a sua liberdade. Logo, nesse cenário, Jinbe se juntaria aos piratas do Barba Negra. Não porque ele quer compactuar com o Barba Negra ou seus ideais, e sim porque ele quer a sua liberdade. E por um determinado período de tempo, pode ser que o Jinbe se aliasse e obedecesse o seu novo capitão. Não é fácil imaginar como o Shanks parou o Kaido. Afinal, quando eles chegaram em Marineford, não tinha nenhum sinal que eles tinham lutado. Eles estavam novos em folha sem nenhum ferimento. Então essa situação é bem difícil de se imaginar. O mais provável é que o Shanks tenha falado ou oferecido algo para o Kaido. Algo que ele gostou tanto, ou que ele apreciou tanto, que ele desistiu de ir até Marineford. Os dois Yonkos tiveram uma reunião, provavelmente no caminho até Marineford. E quando o Shanks chega, é exatamente como na história principal, já é tarde demais. Ace e Barba Branca já foram. Barba Negra já adquiriu os poderes do Barba Branca. Shanks mais uma vez é capaz de parar a guerra, só que dessa vez em outras circunstâncias. Já que ele salvou a vida do Kobe, mas o Kobe não está aqui, o Kobe está no navio da Álvida, então provavelmente o Akainu estava ameaçando outra pessoa. Quem sabe nesse cenário, sem o seu discípulo, o Roger tenha lutado contra o Akainu. E então, quem parou essa luta foi o Shanks. Lembrando que o Luffy já chegaria em Marineford com a sua fruta desperta, e ele poderia fazer frente aos mais fortes da Guerra dos Melhores. O problema aqui é que o Gorosei e o governo mundial tentou por muito tempo esconder a existência da fruta do Luffy. O deus Nika, que é apenas uma lenda, apareceria na TV ao vivo para o mundo todo, e isso chocaria até mesmo os Goroseis. Logo seria feito um anúncio de que aquele Luffy é filho do homem mais procurado do mundo, do Dragon, e que ele também deve ser eliminado. Mas o Shanks diz que se alguém quiser continuar aquela guerra, eles terão que o enfrentar. E assim, todos perdem a vontade de lutar e simplesmente desistem. E logo após essa guerra, não tivemos time skip, mas o Luffy continuou crescendo e se desenvolvendo, até chegar ao posto mais alto dessa tripulação, sendo o segundo mais forte e o braço direito do Shanks. E nesse caso, o Shanks começaria os preparativos para ir até Launch Tale, e em breve fazer do Luffy o rei dos piratas e o seu sucessor. E assim, o Luffy teria que escolher alguém para passar o seu chapéu de palha, para continuar o legado. Ele encorajaria alguém da próxima geração a encontrar o One Piece e mudar o mundo. Provavelmente alguém com a letra D no nome. E por falar nisso, aqui no canal tem vídeo comentando sobre todas as pessoas que têm a letra D no nome, inclusive com uma surpresinha no final. Agora eu te deixo com esse vídeo. Confere lá. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.